Cumprimentos, irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Louvado seja Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em 1 João, glória a Deus. Livro de 1 João, capítulo 1, verso de número 8 a 10. Glória a Deus. Amém. 1 João, capítulo 1, versículo do 8 ao número 10. Glória a Deus. Todos encontraram? Vamos aguardar um minutinho, alguns ainda estão procurando. Muito importante os irmãos estarem lendo. Aleluia. Olhem bem para mim. Como não sair dos caminhos de Jesus? Por que alguém sai dos caminhos de Jesus? Quando acontece o quê? Quando acontece o quê? A gente só ouve as pessoas dizer, olha, se afastou. Alguns dizem, olha, está desviado. Mas a pergunta é, como que se afastam? O que acontece? O que a Bíblia fala? E como não cair? Como se manter firme? É isso que nós vamos ver hoje. Aleluia. Aleluia. Podemos ler, amém? Primeira epístola de João, capítulo 1, verso do 8 ao número 10, vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quero te convidar a fechar teus olhos, curvar tua cabeça por um minuto. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui nos encontramos e pedimos a tua direção, Espírito Santo, esteja conosco. Tu és o convidado mais especial desta noite. Fala de maneira clara, objetiva, simples, para que venhamos compreender, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desocupe tuas mãos, toma o seu assento. Louvado seja Deus, aleluia. Quero ler com os irmãos e eu quero que vocês acompanhem na sua Bíblia. Talvez tenha alguma Bíblia que seja um pouco diferente a tradução, mas os significados são os mesmos. Verso 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Notou a diferença? Ou você simplesmente só leu? A primeira coisa que na epístola de João, no verso 8 diz: se eu e você falar que não temos nenhum pecado, eu não tenho nenhum pecado, estou 100% água limpa, 100% translúcido, tem nada em mim, nada, não tem nada que você vê, você não está vendo nada. Eu posso olhar e não enxergar em você,
Mas o que você pensa? Vou dar uma pincelada aqui só para você entender o que eu estou falando. Jesus disse, no caso do adultério, precisa ter relação com outra pessoa? Se olhar e desejar no coração já? Eita glória! Aí tem gente indo para o inferno de montão, hein? Mas Jesus é bom e a Bíblia vai nos orientar e vai tirar a gente do caminho, do laço do diabo. Sim ou não? Sim. Então, se a gente olhar, desejar no coração, já é adúltero. Mas ninguém viu, tu não bulinou, não fez psiu, não fez nada. Mas Jesus, isso basta. Aí que interessante. Aí alguém fala assim, é força do hábito. Ô irmãos, dá para mudar. Dá sim. Então vamos lá. O que mais nós poderemos colocar diante disso? Qual é o desejo do teu coração? Tem gente que ele vem, ele ouve a palavra, ele aprende, mas ele está numa necessidade, numa vontade muito grande de cometer o erro. Está entranhado no teu coração o desejo de errar, o desejo de brigar. Vou dar um exemplo, ninguém está vendo, mas às vezes você está sozinho, você chuta uma pedra, você xinga até o tataravô da pedra, filho de uma pedra branca, filho da pedra preta. Ninguém viu, ninguém ouviu aqui na terra, mas lá em cima. Aí a gente vem e fala assim, tô limpo, ó, tem nada em mim. Em todos os anos que eu ministro, eu nunca disse que eu não sou pecador. Irmão, pensa numa mente que bulina para tentar fazer coisa errada, é a minha. Aí eu vou falar para você, é uma luta, hein? Uma guerra dentro de mim. Às vezes os outros falam, se você ficar com a minha cabeça um dia, você endoida. É uma espada, um escudo e uma bainha. Irmãos, é um negócio que você tem que estar a todo momento atento com o que Jesus ensinou. Jesus diz, vigiais para que não entreis. Vigiai para que não entreis em tentação. Esse vigiar é o que? Estejais sempre em oração para não entrar na tentação. Agora, quem é o tentador? Quem é o tentador? Em Mateus 4, Jesus foi levado para o deserto e foi tentado por quem? Pelo diabo. E você muitas das vezes está desapercebido com as tentações que vêm. Vou dar um exemplo de tentação. Tem gente que não pode comer doce, mas não aguenta ver a vitrine. Não é assim? Irmão, sabe que não pode comer, mas quando olha não aguenta. Parece que vai na casa de alguém e faz tudo aquilo que vai te matar. Vou dar um exemplo. Eu tenho uns irmãos aqui abençoados, uma equipe de obreiro. Nós estávamos fazendo muita visita, teve um determinado ano, e eu jejuando, eles faziam churrasco, irmão, eles chamavam eu para passar carne. Rapaz, eu olhava assim e falava, Jesus, como que pode um negócio desse? E disse que eram meus amigos, né? Não sei que tipo de amigos são, mas eles não deviam comer carne naqueles dias, né? Ainda olhava, ainda tinha uma que falava assim, você não pode, né? Ela já sabe, ela dá risada ainda, agora dá risada. Olhava bem, não pode, né? Irmãos, a barriga roncando, mas o cheiro dava para se alimentar, porque a fumaça você pode inalar, irmão, o cheiro era bom demais. É uma tentação, existem várias tentações que vêm. A tentação de roubar, de falar mal. Há várias tentações que vêm. E às vezes, irmãos, a gente está desapercebido. Está dando errado alguma coisa? Tem gente que é tentado a maldizer.
E começa ali a reclamar da vida. Começa a caçar. Conhece alguém que gosta de caçar culpado? Sabe quem é o caçador de culpado? Você trupica que a culpa foi do outro que não falou que a pedra estava lá. Você não tem zóio, né, para olhar para baixo. Dá alguma coisa errada, você culpa o outro. Mas o erro é teu. Não deu ouvido, não estudou, não procura saber de nada. Irmãos, quem aqui já ficou com o carro quebrado e ficou bravo que o carro quebrou? Tá vendo? É o diabo, ele tenta. Só que o carro ele avisa, ele vai quebrar, ele faz um barulho, ele geralmente faz crack, toque. Não é assim? Você vai virar e faz. Sempre tem um aviso antes de algo quebrar. E no Espírito, Amós 3,7, não acontece nada sem antes Deus anunciar pelos seus servos profetas. Vai dar ruim para você. Então a palavra vem e anuncia, assim como o carro faz barulho. Aí ele vai, não, vai dar. Aí você escuta, ploc, acabou. Mas glória a Deus, ainda tem um guincho, sim ou não? Teu carro não vai ficar no meio do caminho, o guincho vai levar teu carro. Porém, vai custar. Teve um lá atrás que já fez assim, ó. Quando quebra, custa. Porque aí você leva o carro parado, você perde o compromisso. Aí vai ter que gastar mais depois, mas quando o problema é espiritual, quebrou, deu ruim, pecou, você não chega onde devia, vai pagar o preço, vai encarar a vergonha, há um desafio à tua frente, por quê? Você vai olhar e a consciência vai estar ali no lugar certo agora e vai dizer, errei. Então quando olhamos aqui, podemos dizer, não pecamos? Não temos nenhum pecado? É difícil, irmãos, porque todo mundo quer ser certo. Sim ou não? Todo mundo quer que alguém olhe e diga, olha, ele é perfeito. Dá não. Dá não. Agora quando nós olhamos, então devemos entender uma coisa. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em... Além de não confessar... Deixa eu te falar um negócio. O que é não haver verdade em você? Você é o que quando não tem verdade em você? Mentiroso. Eita, a igreja já está... Muito bom. Se tu não admite os teus erros, tu é um... Mentiroso. Mas mentiroso não é só o que mente? Então dá para entender se alguém te chamar de mentiroso, né? Você erra e não admite teus erros. Carrega um fardo, mas não admite que está pesado. Está doendo, mas não grita, porque quer mostrar a imagem de forte. Está doente, mas não aceita a visita do médico. Mentiroso. Mas tem algo bom nesse mentiroso. Você engana você? Como que você consegue enganar você mesmo? Você já viu gente que não tem nada e parece que quer ser rico? Deu para entender, né? Como dizia minha irmã, come mortandela, rota peru. Não é assim? Eu já conheço gente que você olha, você não dá nada, mas se você souber o que tem, você cai para trás. Eu vi um pastor amigo meu, ele chegou, ele foi me fazer um convite, aí tinha um jovem do lado, viu ele tudo humilde descendo, eu falei, vai, olha para ele como coitadinho, se você souber o que esse homem tem na vida, vai dar vergonha chegar perto dele. Aí falou, rapaz, mas nem parece. Eu falei, isso, a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Ele é muito honrado em todas as áreas da vida. Às vezes, irmãos, deixamos passar coisas desapercebidas. Sabe, eu ando muito, conheço muita gente. E uma coisa eu digo para vocês. Muitas pessoas, irmãos,
está enganando a si mesmo. Pode enganar mim, pastor, o obreiro, a obreira, o irmão, a irmã, alguém da sua casa, da sua família, mas não dá para enganar Deus. Você sabe o problema que quando a gente vive uma vida de engano, que a realidade ela chega geralmente à noite, quando põe a cabeça no travesseiro. Quando você deita e você está preocupado, existem problemas na sua mente, você tem que definir quais são esses problemas. Você tem que começar a filtrar dentro de você e procurar descobrir o que está errado. Alguém pergunta assim, pastor, como está a tua vida hoje? Mil maravilha. Aonde você tem problema? Sentimental. Tem problema sentimental. Meu problema sentimental é com a igreja. Porque eu quero que vocês andem certo. Porque eu quero que vocês trilhem um caminho reto. Então eu tenho um problema com a igreja. E faz anos, não é com essa não. Todas as igrejas que eu passo eu tive o mesmo problema. Quando um levanta, o outro cai. Quando Deus endireita um, a perna do outro destroncha. Aí quando alguém vai lá e serve de muleta, o outro, irmãos, é só Jesus na causa. Quando um irmão está saindo ali do calabouço, chega outro. Não para! Irmão, não para não! Quando conserta a igreja, irmão, aí vem um outro povo para dentro da igreja. Estamos lá de noite pelejando. Você já viu quanto tempo leva para consertar um irmão dentro da igreja? Bom, não é dias não, é anos. É pregando, é falando, e de vez em quando Jesus dá o vento, dá a moinha e vai. Mas uma hora conserta. Eu tenho essa fé, irmão. Eu não diz isso não. Podemos dizer, não tenho pecado, alguém pode dizer? Alguém pode se examinar e dizer aqui, olha, eu estou 100%. Eu fui falar com uma mulher e ela disse assim, eu estou bem. Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, ó, não vamos entrar nesse assunto não, porque se eu abrir a Bíblia aqui, eu vou te citar um monte de coisa aqui que vai te levar para o inferno. Ela olhou para mim assim, né, mas como assim? Eu falei assim, olha, não vem falar que a tua vida do jeito que está tudo bem não. Mas só precisa ler a Bíblia. Eu que estou caminhando, estou lutando para me herdar a vida eterna, do jeito que você está vivendo, você vem falar para mim que você está certo? Tá não. Acabou a conversa ali. Irmãos, estamos lendo, mas estamos entendendo? Estamos pregando, mas estamos vivendo? Irmãos, quem nunca errou? Quem nunca cometeu um erro? Aqui é um para falar do erro de muitos, mas se eu errar é muitos para falar do meu erro. Quanto mais a gente fala, mais a gente se torna alvo. Eu disse uma vez, eu vou dizer de novo. Em certa parte, eu agradeço muito a Deus, porque a cobrança que tem sobre a minha vida, muitas das vezes eu olho, tal coisa transgride a imagem. Tal situação vai impedir de falar a verdade. Porque é isso que acontece. Os nossos erros ocultos nos impedem de abrir a boca. Quando acontece uma... Vou dar um exemplo. Não estou dizendo que tem alguém aqui, mas se tiver, pega a senha. O camarada é casado, ou a mulher é casada. Arruma um amante. Aí de repente nós conhecemos um amigo e vamos todo mundo para lá. Aí tem um churrasco. E é vizinho. Aí o tal irmão ou a tal irmã vai dizer, não vou não. Por quê? Vamos não. Por quê? Vamos não. Porque o amante mora do lado. A pessoa chega lá e vê. Nem chegou, nem foi, já está sofrendo. Nós devemos entender, irmãos, que tudo que acontece vai gerar consequência. A falta da verdade, a falta da sinceridade com nós mesmos. Então, nós devemos estar de cabeça erguida, prontificados para viver de uma maneira, irmãos, que se a gente errar, a gente possa confessar os erros. Mas existem erros, irmãos, que a gente se deixa levar.
Tem erros. Eu posso maltratar, eu posso ofender sem ter a intenção. E ter a facilidade de chegar e falar: irmão, não foi minha intenção, você me perdoa. Irmão, não queria. Não, me perdoa, irmão. Não era minha intenção fazer isso. Agora, existem erros, existem coisas que se tornaram pecados, que você está gerando dentro de você. A vontade de cometer o erro, de ser levado àquele pecado. O adultério, a mentira, a fofoca. Criamos hábito dentro da gente e não paramos para pensar. E devemos tomar cuidado. Muito cuidado. Então sabemos, irmãos, que por poucas coisas nós podemos olhar para dentro da gente e dizer: eu estou pecando, estou errando. E eu preciso mudar isso dentro de mim. Então o que eu devo fazer? Analisar. E diz mais, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é injustiça? É transgressão. Ele é poderoso para perdoar as nossas transgressões. Que transgressões? Quando transgredimos contra o Evangelho, contra o ensinamento de Cristo. Jesus diz: é assim, a gente quer fazer do nosso jeito. Quem nunca ficou de uma maneira assim, olhando para a situação e ficou entristecido? Não, tem que ser assim, mas não é do meu, não é do teu jeito. Às vezes transgredimos regras, leis. Quem que já levou multa de trânsito? Levanta a mão. Vamos lá, gente, quem mais? Quem mais levanta? Que eu sei, aqui eu sei que... sei porque fui eu que peguei. Tem outro ali que eu sei também. Eu pego no celular para ver o carro dos mais 4 mil de multa, 2, 3 mil de multa. Irmão, deixa o IPVA para o estado aí, ó, bem gordo todo ano, aí, só de multa. Por que vocês tomaram multa? O que a lei diz? Uma via de 60 por hora, você fez o quê? Aí vem uma carta e diz: multa de X por ultrapassar o limite da via tal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem estava lá te vendo? Radar é gente? Radar anda? Então podemos entender que quando não tiver ninguém por perto, tá você e sua consciência pensando alto, com pressa. Por que você anda com pressa? Porque só anda atrasado. Por que anda atrasado? Porque não acorda cedo. Por que não acorda cedo? Por que dormiu tarde? Celular na mão, YouTube. Porque, irmão, até onde eu sei, quem passa a madrugada em oração não perde horário de trabalho. Quem passa a madrugada na presença, ele levanta e restaura o teu sono. Porque tudo que fazemos para Deus existe uma recompensa. Mas quando nós olhamos por uma simples multa, existem muitas coisas erradas no nosso comportamento que não queremos corrigir. Mas um dia a gente vai perder a noção e vai passar dos limites. E quando passar dos limites, vai vir uma carta. Vem como uma carta, sim ou não? Aleluia. E também temos uma carta aqui, e é da primeira epístola de João, e ela está dizendo para a gente que a gente precisa olhar as nossas atitudes, a gente precisa analisar por onde está acontecendo os erros, que caminho está sendo tomado para a gente estar transgredindo a palavra do Senhor. Quando alguém diz assim: fulano se afastou, por que ele se afastou?
Eita glória! Deus é fiel, irmãos. Às vezes eu estou em casa de madrugada e eu levanto, irmãos. Aí eu vou orar. Aí Jesus, ele traz os nomes. Nome de vocês que estão prestes a cair do barco. Há uma pergunta: por que o Senhor mostra para mim, mas a própria pessoa não está vendo que está prestes a cair? Porque de madrugada um está orando, o outro está. A Bíblia diz: desperta, tu que dormes. Esse despertar, irmãos, é para a gente ter consciência. Se você anda sonolento pelo caminho, você vê obstáculos, você bate na porta, você tromba nos outros, qualquer lugar você está se escorando, não é assim? Eu tenho minha excelentíssima esposa ali, e ela sabe que à noite, quando o sono bate, eu sou um cara que, para mim, é 8 ou 80, é deitar e dormir, acabou. Ela fala: vamos embora para você não dormir. Ela fala: tá acordado, até chegar em casa. Olha para a palavra, irmãos, veja isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar das nossas transgressões. O que é purificar? Tá. Purificar, vamos falar de água. Para a gente entender de água, vamos dar umas características aqui sobre água. O que é uma água limpa? Tem gente que acha que aquelas águas de galão lá é tudo água mineral, tudo é limpa, né? Mas tem um monte de água envasada na torneira. Sim ou não? Sim. Aí você toma água porque você confia no rótulo. Não é assim? Quantas das vezes você confiou no terno de alguém? Quantas das vezes você confiou que alguém usa vestido? Sabe o que é purificar aqui? Não é a aparência. Essa purificação, que Ele é poderoso. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: é pegar carvão ativado, é fazer essa água passar por um percurso onde vai deixar todas as impurezas para trás, entre pedras, entre carvão, entre filtro. Ou seja, para purificar, vai estreitar, vai passar no estreito. Eita glória! Para purificar, Deus manda o povo para o deserto com Moisés. Para quê? Para guardar. O problema não é você estar dentro do Egito, o problema é o Egito estar dentro. Se você estiver no Egito, mas dentro tiver a presença, você caminha. Mas sem a presença no Egito, você morre. Vivemos numa Babilônia. E é difícil você dizer nos dias atuais: eu quero guardar a presença do Senhor. Muitos dizem: eu guardo a presença, eu tenho a presença. Olhe para os seus hábitos. Olha para a maneira que você pensa, condiz com o que Jesus ensinou na Bíblia. É necessário ser purificado. Ele perdoa. Se confessarmos, a primeira coisa, se nós confessarmos os nossos pecados. Então primeiro eu tenho que entender, eu aceito, eu reconheço que eu peco. Se eu reconheço que eu sou pecador, que eu cometi um erro, e eu vou aos pés de Jesus e confesso a Ele: pequei, então somente contra Ti pequei, me perdoa. O texto vai dizer
que se nós confessarmos, Ele é fiel, sabe o que é? Não há sombra de dúvida, Ele vai te perdoar. Recebe aí o perdão de Jesus. Ele vai te perdoar, é certeza, Ele é fiel, Ele vai te perdoar. Mas tu está achando que é só pedir perdão? Tá, glória. Bíblia é bom. Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar. Depois que Ele perdoar, Ele vai purificar, vai estreitar. Ele perdoa, mas Ele não trata, continua do mesmo jeito. Ele perdoa, mas agora é necessário uma tratativa comigo e com você. Perdoar eu perdoei, mas vamos lidar com as consequências. Irmãos, existem coisas que você pode ser perdoado, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. A amizade, quando ela é rompida, quando ela volta, irmãos, você pode ter amizade, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Existe um ponto ali dentro que você sempre vai desconfiar. Existe. Dá para viver? Dá para viver. Perdoar não significa que você esquece. A questão é que tem muita gente pedindo perdão, tem muita gente falando de perdoar, mas esquece, irmãos, de se tratar. Não é só você dizer: olha, irmão, você me perdoa, tá? Me perdoa aqui diante da igreja, perdão. Mas eu não mudo. Eu peço perdão, mas eu não mudo. Amanhã eu vou fazer o quê? Vou falar de novo: irmão, você vai ficar 70 vezes 7, Pedro? Por que você não aprende a resolver o problema que está em você? É mais fácil a gente resolver o problema que está em nós do que passar uma vida pedindo perdão. É ser resolvido, é mudar, irmãos, de atitude, de pensamento, de direção. É falar: Jesus, purifica. Purifica. Quem é que já entrou dentro de uma nascente de água? Nascente de água, todas elas, é quente ou é fria? É gelada. Por que ela é gelada? Que ela vem da onde? Porque do lugar que ela vem, quando ela se apresenta, o primeiro estado dela, ela é muito gelada. Irmãos, é bonito de ver, mas é doído de entrar. A fonte da água da vida é bonito de falar, mas para entrar, aleluia, os ossos tremem para entrar na fonte, para entrar na água limpa. O corpo vai enrugando, o cabelo arrepia, o pelo vai tremendo todinho. Sabe por quê? Porque quando chega na presença. E sabe o que eu aprendi no exército? Depois que você entra numa nascente, a água é muito gelada, então você vai precisar de um algo. A primeira coisa é quebrar o orgulho. Sabe o que eles ensinam pra gente? Vai encostando, vai encostando. Aí encosta todo mundo um no outro assim, irmão. Aí tem aqueles que não, aí ele fala abraça, aí daqui a pouco um abraça o outro, outro abraça o outro. Aí aqueles que não sei o que, daqui a pouco não, encosta mais. Sabe o que te mantém vivo quando tudo esfria? O sangue que pulsa dentro de você. Aleluia. Ei, sabe por que vaca dorme tudo embolada? Tudo por causa do calor. Sabe o que ensinaram para mim? Para você não morrer de hipotermia, abraça teu irmão. Aleluia. Pastor, o que você quer dizer? Que a mesma água que purifica é a mesma água que vai te fazer entender que sem comunhão não tem jeito de manter vivo com Deus. Você precisa ter comunhão.
A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos. Porque você não sabe o dia que você vai precisar abraçar alguém para se manter vivo. Você não sabe o dia que você vai precisar de alguém do teu lado para te ajudar a ficar de pé. Você não sabe. Mas pastor, Jesus não faz isso. Ele veio para unir ou para desunir? Ele purifica de toda injustiça. Irmãos, tudo que nós fazemos que vai contra a vontade e o ensinamento de Jesus, ele vai purificar depois de perdoar. Quando a gente vem para a igreja, a gente tem que deixar vários hábitos que a gente tinha, sim ou não? Sim. E dizemos: agora eu estou em Cristo. E aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que nova criatura é novo pensamento, é nova veste, é maneira diferente de falar. Até a maneira de falar nós temos que mudar. E o velho homem, a todo momento, ele tenta ressuscitar. É desse jeito. Às vezes a gente vai embora da igreja e fala assim: nossa, vontade de nem mais para a igreja. Não é assim? É uma guerra. Ela é constante. Aleluia. E o verso 10 diz: se dissermos que não pecamos. Aí tem aqueles, né? Eu não peco não. O pastor está falando, eu não peco não, viu? Eu não erro não. Não. Você só não vai pecar, filhinho, filhinha, quando tu morrer. Mas se morrer em pecado, tu já sabe o que te espera. Paulo disse: aquele que está de pé só cuide para que não. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em. Porque essa palavra todavia é orientação para a gente não errar, para a gente se santificar, para a gente se aprumar no caminho. E cada palavra traz uma novidade, um arrependimento. Você nunca ouviu a palavra do Senhor, chegou na tua casa, olhou para a esposa, veio brigado no culto e falou assim: me perdoa, esposa. Aí ela ouviu a palavra e ela não ia te perdoar, viu? E ela diz assim: te perdoo. E fica tudo em paz? Sim ou não? Ou só eu vivi isso? Rapaz, eu cheguei bravo um dia no culto, aí alguém pregou aí para minha esposa. Eu falei: tá bom, eu tá falando comigo. Aí eu cheguei e falei: Jesus, não posso ficar nem 2 dias brigando com essa mulher. Todo mundo pode, eu não posso. No primeiro dia o senhor já fala. Cheguei e falei assim: você me desculpa, você ouviu a palavra, né? Acabou, resolvido o problema. Irmãos, preste atenção. Aí entramos no capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A advertência, o conselho, a direção é para não. Por que muitos agora, vamos lá, se afasta de Cristo, se afasta do Evangelho? Porque o orgulho não te deixa admitir que você erra. Porque o teu orgulho é tão grande dentro de você, que você não aceita que alguém olhe para você. E você não percebe que você dá lugar para espíritos imundos entrar na tua vida e brincar com você, para Satanás cirandar com a tua vida, peneirar você. Só existe uma palavra, irmãos, que quebra tudo. Você já viu que alguém, que quando ele erra, ele vai, ele conta, não tem mais o que falar, acabou o assunto? Olha, eu errei, me perdoa, acabou o assunto, acabou a graça. Por que acabou a graça? Porque houve uma confissão ali. Não tem graça de falar o que todo mundo sabe. Agora, quando se esconde? Agora eu quero que vocês entendam algo mediante a Bíblia. Pastor, eu estou errando, eu estou cometendo meus errinhos, meus pecadinhos, meus bichinhos de estimação estão comigo, e a mala está cheia, mas não estou querendo deixar para trás não.
Eu vou te dizer que a viagem é longa, tem coisa boa no meio do caminho que Jesus quer te dar e tu precisa esvaziar hoje essa mala. Tu precisa deixar para trás para continuar a caminhada, porque senão eu vou te mostrar aqui na palavra o que vai acontecer contigo. Tá com a mala cheia? Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Salmos 32, abre lá. Aleluia. Salmo 32. Quando você encontrar, dá um amém aí. Salmo 32. Aleluia. Eu quero ler com os irmãos até o verso de número 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, verso 3, enquanto eu me calei, enquanto eu escondi, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te, verso 5, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Eita glória! Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo ora a ti, há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, esta a ele não chegarão. A mão do Senhor pesa. Está ficando difícil? Está estreitando? Jesus é tua mão? Oh glória! Está estreitando, filho? Pode ser a mão de papai. É o inimigo, cuidado! A mão de Deus também. Porquanto esconde, não confessa. Aquele que confessa e deixa de estar pecando, o que ele encontra de Deus? Misericórdia. Preste atenção. Confessei-te, verso 5, meu pecado, e a minha maldade não encobri. Eu errei. Além de errar, ainda meu coração está lá. Não, eu vou fazer isso, não merece, não sei o que, está lá. Queixoso da vida. Aleluia. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. 1 João 2, ele é o que? Fiel. Não peque, mas se pecar, tu ainda tem direito da confissão. Se errar, tu ainda tem o direito de se prostrar diante dele e dizer: Senhor, eu errei e ainda não estou condenado, eu errei e ainda não estou jogado fora, eu errei, Senhor, mas o Senhor é fiel, diz tua palavra, para perdoar e para me ajudar a sair disso. Não é só dizer me perdoa. A gente está acostumado, né? Comete um erro, chuta a canela do outro, fala: não me perdoa, mas não olha para o pé, não olha para o sapato. Às vezes o sapato está desamarrado. A gente tem que olhar para a gente e dizer assim: por que eu fiz isso? Respondi dessa maneira por quê? Irmãos, cuidado. Tem gente que fala pescar em aquário é pegar crente de outra igreja, né? Mas existe uma outra pescaria de aquário. Dá para pescar o que está no teu coração. Sabia? Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai deixar fazer o que você quer. Por mais bom que você seja naquilo, mas Ele não vai deixar. Você vai ter que fazer o que Ele quer.
por mais que você seja ruim naquilo, mas Ele quer que você faça aquilo. Você é bom para correr, Ele vai te mandar ficar sentado. Mas Senhor, por quê? Aí o outro diz: pastor, não é assim não. Eu prego bem. Saulo conhecia todo o Pentateuco. Quando ele se torna Paulo, ele fica uns 3 anos sentado. Eu quero pregar, eu quero falar, eu quero que você fique sentado. Eu quero que você aprenda de novo. Senhor, eu quero ir por aqui. Não, mas eu quero que você vá por ali. Senhor, eu não quero dormir tarde. Vai dormir de madrugada. Senhor, eu estou cansado. Eu lembro um dia que eu estava sentado no teclado, já contei isso. Falei: Senhor, que eu não aguento mais, estou exausto. Deitei para dormir. Ele falou: te esforça, levanta. Eu levantei na hora, sumiu o cansaço. Falei: não dá nem para descansar na presença de Deus. Aí você fala assim: estou entendendo, irmãos. Ele não te chamou para um playground, não te chamou para você fazer o que você quer. Servo é para servir, é para fazer a vontade do outro. Cuidado, irmãos, porque até para servir não pode ser de qualquer jeito. Tem um monte de gente que diz assim: quando Deus me muda, irmão, se Deus mudasse os outros, eu vou falar uma coisa para você, era um estralo de dedo da humanidade, estava tudo dentro da igreja congregando, já tinha acabado, já tinha sido arrebatamento. O Senhor, Ele disse assim, entenda, eu quero que Deus me mude e eu vou. Aí Jesus disse: vinde a mim. Ele me muda e Jesus diz: vinde a mim. Não, Deus vai me mudar. Jesus diz: vinde a mim. Vós que estáis cansados, vós que estáis oprimidos, sobrecarregados, endemoniado, doente, cheio de problema, vinde a mim. Vem. O vem dele é para quem? Pecou, vem. Está pecando dentro da igreja, vem. Vem para onde? Vem. Te prostra, te ajoelha, começa de novo, começa te humilhando, de joelho no chão, cara no pó, começa, vem, vai a Ele que Ele está esperando, está dizendo: vem, está errado, vem. Não, Deus vai mudar, Ele vai te ensinar. Quando tu crê, a palavra transforma, o Espírito traz o arrependimento. Arrependimento para quê? Entenda, estou errado. Então a palavra vai te ensinar o que é certo. Xinga, não vai xingar mais. Pensa mal, não vai pensar mais. Não dava oportunidade de ouvir, agora vai escutar calado. Não é do jeito que você quer. Eu vou para o culto quando eu quero, preguiçoso, desleixado. Eu faço quando eu quiser fazer. Faça na sua casa. Pastor, o que é isso, irmãos? Entenda uma coisa: nós não foi chamado para fazer nossa vontade, o nosso querer, alimentar dentro de nós, irmãos, orgulho. Já reparou que é assim, ó? Vocês vão entender. Ser cheio da presença todo mundo quer. Que Deus opere na tua vida, faça milagre, expulsa demônio, dá revelação, todo mundo quer. Manda certo? Eita Deus. Se esforçar? Oh Jesus. Por que cai? Por que se afasta? Porque não quer se prostrar, não quer se humilhar e dizer: Senhor, eu estou pecando, eu estou errando. Jesus não é carrasco. Jesus, Ele é fiel. E Ele quer ajudar quer ajudar você. Eu lembro uma vez, ainda pastor, eu cometi um erro, eu fui ajoelhar, e na hora que eu fui falar, mas não conseguia. Eu uma vergonha, irmão, de falar Jesus. Aí foi uns 3 dias para mim poder abrir a boca e falar: o senhor viu o que eu fiz? Eu errei, pequei. Acabou. Eu fiz uma campanha, irmãos, para mim parar com o hábito que eu estava. Eu criei um hábito, não foi o diabo, fui eu que criei um hábito na minha vida, um mau hábito. E estava me envergonhando, me impedindo de falar algumas coisas. E eu comecei a fazer campanha, irmão, de oração, e falar: Jesus, me ajuda a tirar esse hábito de mim. E foi. Aí de repente um dia, irmãos,
Era algo que eu tinha, irmãos, eu peguei e joguei fora. Quando eu joguei fora, daquele dia em diante, nunca mais aquilo entrou no meu coração. Primeiro, eu sabia que eu estava errando. Segundo, eu reconheci que eu precisava de ajuda de alguém que é mais forte do que eu. E eu comecei a pedir. E a consciência, o coração ficou tranquilo. Vai para Salmo 38. Próxima página. Muito longe aí. Aleluia. Todos acharam, amém? Verso 13 ao 18. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abri a minha boca. Assim eu sou como um homem que não ouve, em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que se não alegrem de mim, quando escorregar o meu pé. Eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a coxear. A minha dor está constantemente perante mim, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Estou prestes, Senhor, a cair. Estou prestes, Senhor, a coxear, já não estou aguentando mais. Vou ficar desapercebido. Senhor, eu estou como um mudo. Eu não consigo falar. Aqui ele começa a pedir socorro, porque o erro, ele vai te sufocar. Se você não entender que você precisa dobrar o joelho e falar: Senhor, eu estou pecando contra meu irmão, contra minha irmã, contra a tua igreja, eu estou errando, Senhor, mas eu não tenho força para parar isso. Se você não clamar a ajuda do Senhor, o diabo a todo momento está dizendo para ti: tu tem razão, tu está certo, vai em frente, continua. Uma hora você já não vai aguentar estar dentro da igreja. Uma hora você já não vai conseguir mais caminhar do lado dos irmãos. E o amputado não é eu, é você. Quem vai ficar distante é você. Por quê? Porque não ouviu, se fez de surdo. Irmãos, essa luta não é com o diabo, é com você. Ele não pode te obrigar. E vencer o orgulho é difícil. Quantas vezes acontece uma situação e você: não vou procurar não estou errado. Se o teu irmão pecar, errar contra ti, quem errou? Vai. Eita glória. Se o teu irmão pecar contra ti, mas ele errou, Jesus diz: vai você até ele. Mas a culpa é dele. Jesus diz: mas você que está de pé, que está entendendo, que está com os ouvidos abertos, que tem boca para falar, que ainda está na presença, não está corrompido, vai até ele. Chama ele para o particular, convence ele na palavra, e se teu irmão se arrepender, ganhaste o teu. Aleluia. Estamos prestes a coxear. Quando a gente começa a ficar meio sonolento, a gente escuta direito. A voz dá assim: noite. A pessoa está falando, você está... Então os irmãos aqui que vai orar e está orando, está lá assim: Senhor, meu Deus. Aí, acabou a oração? Acabou? Tem uns irmãos que, em vez de prestar atenção, aí ele cochila e o outro fala assim para ele assim: ô irmão, você não está meditando? Não é assim? Meditando. É errado, irmãos. Às vezes a gente chega cansado no culto, a gente entende. Acontece muitas situações.
Isso aqui é um exemplo. O cansaço, irmão. Muitas pessoas desistem quando está cansado, mas nos esforçamos. Eu já pesquei dentro da igreja. Fechei o esquerdo, o direito não aguentou, irmão. Ele foi no embalo. Foi. Mas a gente tem que vigiar com isso também. Mas o que eu quero dizer é que a sonolência não vai deixar a gente endireitar o caminho, ouvir o que é reto. Às vezes a gente está acordado, mas espiritualmente está dormindo já. Cuidado com isso. O tempo vai passando. Abre em Tiago 5,15. Aleluia. Livro de Tiago, capítulo 5, o verso de número 15. Eu vou ler para ganharmos tempo. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão. Verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E outra vez o céu deu chuva, a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Verso 19: se algum de entre vós se tem desviado, saiu da verdade, saiu do ensinamento que é Cristo Jesus. Deu para entender? Aleluia. Eita Deus. E alguém o converter, desviou. Duas palavras lindas. Desviou, era para frente, ele foi para o lado. O amigo está vendo, agora que a Bíblia diz, sempre vai ter alguém. Desviou. Cuidado, viu? Cuidado. Está desviando alguém, tá? Glória a Deus. E converter. Desviar é sair, converter é colocar de volta ali, pegar com a mãozinha. É igual eu faço quando os irmãos ficam parolando lá na porta, eu vou e eu abraço, né, assim, irmão? Isso se chama conversão. Pega aí, igreja, eu converto os irmãos lá no caminho, eu abraço e falo: ô irmão, teu lugar é lá dentro, junto com as ovelhas, aleluia, vamos lá sentar, ficar sentadinho. E eles vêm, irmão, tem uns que ficam meio bravinhos, mas não tem problema não. Mas irmão, é converter. Olha isso, irmãos. Está dentro da igreja, mas desvia da verdade. Porque às vezes queremos fazer a nossa verdade. A história contada tem 2 autores, aí você quer escutar um só. Às vezes a gente está escutando um mentiroso. Sabe o que é interessante? Eu carrego algo comigo. Muitos aqui sabem. Quem gosta de ir lá para cima conversar comigo? Ninguém, né? É porque nunca vai sozinho. Nunca vai. Eu sempre chamo 2. O que falou e o que estão falando dele. Aí, irmão, é bonito de ver, irmãos. Aí eu olho assim, eu paro assim, eu falei: agora. Pega aí, é assim que eu faço com vocês. Aí eu olho e falei: agora. Aí eu olho para a cara de um e falo assim: conta a sua parte. Eu olho para a cara do outro: conta a sua parte. Sabe o que a mentira faz no olho? Que a verdade nunca vai dar com a mentira. Presta atenção, irmãos. Até hoje, graças a Deus, todos que subiu comigo desceu como amigos. Porque o objetivo
é tirar o que está atrapalhando. Você já reparou que dá medo? A gente fala assim, vamos lá. Nossa, que vergonha, que humilhação. Aí quando volta aliviado, volta, sabe? O que estava pesando? Como, pastor? O pastor Deus chora. Falou até calminha aqui, ó. Chora. Mas o que estava atrapalhando? Quem me vê pregar, diz assim, ele é duro. Quem me vê falar, diz, ele é ruim. Você já orou e pediu a Deus para saber como que eu sou? O porquê que eu falo? Irmãos, todo aquele que quer teu bem, nunca vai te deixar enganado. Todo aquele que é verdadeiro, não vai mentir para você. Todo aquele que quer ver teu crescimento, sempre vai te empurrar para o melhor caminho. Às vezes o melhor caminho é a faculdade, mas você não quer estudar, então você tem que ser obrigado. E lá na frente, depois de muitos anos, você vai dizer, assim, graças a Deus, me empurraram para estudar. Graças a Deus, me forçaram, eu não queria, mas hoje eu agradeço a Deus. Mas para alguém te forçar, para alguém te empurrar, para alguém te direcionar, ele tem que aguentar você de cara feia, tem que aguentar você murmurando, tem que aguentar você criticando, tem que ir lá acordar de manhã, tem que ficar no pé. Ninguém vê. Irmãos, já tentou olhar e dizer, Senhor Jesus, por um minuto me deixa sentir o que o Senhor sente? É impossível, a gente não aguenta. O tanto de tristeza que Jesus sente quando olha para a terra. Você acha que Jesus está a todo momento sorrindo, né? Já olhou para a Bíblia o que ele fez? Por amor de nós, ele se entregou. Será que o amor acabou? Quando ele vê uma alma se perder, como que ele fica? Quantas almas se perdem todo dia? Alegria no céu. Quando o quê? Um pecador, ele se arrepende. A gente vive uma alegria momentânea, mas quantos perseveram até o último dia da vida? Aprenda uma coisa: é melhor ter alguém aqui em cima duro que te fala a verdade do que alguém aí embaixo que te abraça, mas não quer teu bem. É melhor ter dentro da tua casa um pai e uma mãe que te corrige do que um pai e uma mãe que não se importa mais com você e você sente falta até de um abraço. É melhor você estar no caminho daqueles, irmãos, que te exorta, aqueles que perguntam como foi. Existem pessoas que vão passar na nossa vida e vão bajular, mas quando você precisar, elas não vão estar lá. Devemos estar atentos quanto a isso. Às vezes estamos errando, irmãos, por causa do nosso orgulho, porque a gente não quer se sujeitar a Cristo verdadeiramente. Não é a homens, é a Cristo. É dizer, Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, eu não aguento, eu não consigo. Às vezes Deus olha para a gente e vê na gente uma força extraordinária, a gente só não conhece, só não despertou. É notório, irmãos. A Bíblia diz que o poder ele se aperfeiçoa quando? Por que se aperfeiçoa na fraqueza? Você sabe por quê? Porque momentos difíceis, momentos parece que nunca vai passar na tua vida, não quer dizer que você é um nada. Entenda uma coisa, que o exército quando ele vai para a guerra, à frente vai os mais fracos? Não, vai sempre os mais fortes. A pergunta é, será que os mais fortes sempre foi com coragem? Ou quando ele foi, se você vê aqueles filmes antigos, fazia uma reunião e dava um brado ali, alguém subia e encorajava aqueles homens, porque dentro o coração tremia, porque sabia que podia morrer, sabia que podia perder tudo ali, mas alguém vinha e falava pela tua esposa, pelos teus filhos. Aí veio Jesus,
Quando Jesus veio, ele disse assim: é pelo reino, é pelas almas, vale a pena padecer, vale a pena ser fiel. Existe um reino te esperando. Se você tombar nessa terra, tu vai acordar lá no reino de glória. Ainda vale a pena, seja fiel, persevera até a última gota do teu sangue, o Evangelho diz. Ele veio e encorajou com o Evangelho, para a gente não voltar para trás. Encontramos os obstáculos no meio do caminho, e às vezes a gente tem medo, vergonha de dizer assim: irmão, eu não aguento, eu não consigo. Aleluia. Abra sua Bíblia, Provérbios 28:13. Volta lá. Já vamos encerrar já. Provérbios 28:13. Aleluia. Amém? O que encobre as suas transgressões nunca, o que está escrito aí? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Por isso que tem muita gente, irmãos, que se afastou da igreja, porque começa a andar errado, e está com o coração endurecido e não quer a mudança. Entra aqui, mas não entra no coração. O conselho vem, ou sabe aonde buscar o conselho, mas não busca. A vaidade do orgulho, a vaidade do conhecimento. Existem dois conhecimentos aqui para nós: o que nós aprendemos estudando e também o conhecimento que nós vivemos. Existem pessoas que não estudou, mas viveu. Vou dar um exemplo. Alguém se forma em engenharia civil e nunca pegou na colher. Quando ele chega na obra, ele passa vergonha. Mas o pedreiro nunca estudou, mas sabe construir. Dá a planta, ele lê, ele faz. Ele nunca pisou na faculdade, mas se você perguntar algo de letra para ele, ele não vai saber. Então os dois precisam estar para ser bem equilibrado. Então existem coisas, irmãos, que aquele que ainda não estudou, mas viveu, vai poder ajudar aquele que estudou, mas não viveu. Tem muitas situações que vêm na nossa vida e nós devemos estar atentos, e às vezes está passando desapercebido. Quando nós encobrimos os nossos erros, eu vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. O pai que encobre o erro do seu filho, o que vai acontecer depois de anos? Ele acha que criou um filho, mas na verdade ele criou uma cobra. Pastor, por que isso? Tadinho gera serpente. Que dó, gera vagabundo. Ou não vai aguentar, gera fraco. Alguém pergunte assim: pastor, o que o senhor dá de madeirada em nós? Porque eu acredito que vocês são mais fortes do que aquilo que vocês acham. Porque eu tenho a certeza que quem está sentado aí veio nessa igreja para encontrar Jesus. Não veio aqui para ouvir mais uma historinha. Não veio aqui para passar a manteiguinha no pão. Não veio aqui, como muitos dizem, para aprender a ser um Nutella.
Veio aqui porque sabe que lá fora o diabo já está pronto para lutar, mas aqui você pode ser capacitado pelo Evangelho para sair lá fora e dizer: tu pode dizer o que você quiser, mas não vai me derrubar, porque eu ainda estou na palavra. Você pode vir pelo caminho que você quiser vir, mas o caminho que Jesus disse para mim andar ainda é estreito, o caminho que Ele me deu não é largo. Aí Ele mandou ouvir só o Espírito dEle, Ele mandou estar em oração e vigiar para não entrar na tua tentação. Entendeu? Pastor, mas foi duro demais. Diga assim: glória a Deus. Porque se Jesus estivesse pregando, quanto de nós ficaria ouvindo? É o que muitos esqueceram. Então por isso muitos saem da presença, porque o pecado está à porta, porque o erro está no coração e não quer ouvir, não quer mudar. Vou falar algo que quando eu estou em casa, irmãos, se tem uma coisa que me irrita, é ver dentro da minha casa alguém brabo comigo. Eu não quero saber se eu estou errado ou se eu estou certo, o negócio é consertar. Então eu já falo logo, já senta, já resolve, pronto. Eu não aceito em casa meus filhos brigando um com o outro. Quando eles brigam, vai com a cabeça baixa, vai olhando, não quer nem olhar para o irmão, vai assim, ó. Chega e fala: me perdoa. Não tem problema não precisa olhar não. O outro fala: eu te perdoo. Eu tenho a mais velha que todo mundo conhece, fala assim: mas não fiz nada. Vai lá. Aí sabe como que eu obrigo? Sabe como que eu obrigo? Eu ainda mando nessa casa. Porque a Bíblia diz que nós temos que sujeitar. A casa tem que estar em sujeição. Ah, mas o pai é bruto. Mas no final, vê se alguém dorme chateado. Vê se fica bicudo. Eles estão aí, estão ouvindo. A minha esposa, eu falo para ela: é assim que a Bíblia diz? Ou quando não, nós vamos para uma visita falar: melhor nós fazer as partes, porque vai chegar lá e esconta. Não é assim, Lica? Olha lá, toda a igreja olha para trás, olha para ela. É desse jeito. O que você não quer confessar para o outro, resolver com o outro, pode vir um espírito e aí você vai falar o que? Ele é mentiroso? Se fizer isso perto de mim, irmão, eu tenho uma resposta para ti. Eu já vi espírito chegar e querer falar com ele e falar: ó, se o que você está falando é verdade, você fica de pé. Se for mentira, você pode cair por terra. Simples. O duro é se ele ficar de pé e te bater ainda, hein? A verdade, ela é testada dentro da gente. E Jesus, Ele vai testar a nossa obediência. E às vezes com coisas simples. Às vezes é você chegar em alguém e dizer assim: irmão, estou todo errado, não posso participar, pastor, estou em pecado, não posso participar. Você acha que quando alguém chega e confessa o pecado, você vai morrer? A gente está aqui para ajudar as pessoas a se levantar, irmãos. Mas quanto mais você se enganar, mais fraco você vai se tornar. Quanto mais você esconder, mais difícil vai se tornar. Se você não chegar e você não confessar aquilo que está acontecendo, como que alguém vai te ajudar? Não é vergonha, irmãos, você ficar um tempo sem fazer algo na obra. Vergonha é passar a vida no inferno e não dá para se arrepender mais. E às vezes muitas pessoas, irmãos, estão sofrendo por causa disso. Porque o maior sofrimento é ter algo dentro de você e não poder contar para ninguém. Então aquilo vai gangrenar o seu coração, a sua alma. E aí você esquece, sua mente vai sendo cauterizada, que Jesus, Ele é advogado. E como advogado, eu te digo, Ele nunca perdeu uma causa. Mas Jesus não advoga mentiroso. Então, voltando para João, não podemos nos fazer mentirosos.
A primeira pessoa, irmãos, é dentro de casa. É esposa, é esposo, é família. Olha, eu errei, eu estou em falha. Pronto. Vou encerrar aqui. Eu sempre ensinei para minha filha, desde pequenininha, eu ensino para os outros também. Se o dia que você errar, eu quero ser o primeiro a saber do teu erro. Eu quero ser o primeiro a saber. O mundo inteiro pode virar as costas para você. Eu não vou virar. Todo mundo pode te abandonar. Eu vou estar lá ainda. Eu vi minha filha errar várias vezes. Nunca abandonei. Eu abracei. Eu aconselhei. Eu orei. Está aqui hoje. Sabe por quê? Nós como adultos, o Senhor nosso Deus, nosso Jesus, Ele espera que Ele seja o primeiro. Ele já sabe, mas que a gente confesse. Dobra o joelho, fala: Senhor, me dá força. Aí sim, aí virá o conselho, a direção, o fortalecimento, o livramento, virá o crescimento, virá o fortalecimento espiritual. Então, meu irmão, saia daqui hoje ciente. Não erre, não peque, faça de tudo, se esforce ao máximo. Mas se um dia acontecer alguma coisa, não seja orgulhoso, não se torne um mentiroso para você mesmo. Jesus, Ele tem misericórdia de nós. Amém? Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, abençoa meus irmãos, minhas irmãs. Entra com teu poderoso livramento, livra de todo perigo, mal, abençoa a casa, a família e os projetos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, os obreiros, fique atento que tem uma visita agora no encerramento do culto, tá? E aqueles que puderem ir, me confirma. E aquele que não puderem ir, é em cima da hora, não tem problema. Deus abençoe. Intercede por quem vai. Amém? Amém. É uma boa visita. Glória, aleluia. É boa. Eita, Jesus é maravilhoso. Vamos nos despedir. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.